Bom dia. Hoje vamos tratar da primeira aula do segundo módulo sobre legislação e controle do tabaco. E vamos falar sobre o principal tratado de saúde pública que regula o controle de uma doença no mundo, que é a chamada Convenção Quadro para o Controle do Tabagismo. Mais uma vez, abrindo a nossa aula, fazendo um passeio pela arte, duas pinturas de Edvard Munch, um autorretrato com cigarro aceso e na cafeteria. Os objetivos dessa aula, então, são conhecer o primeiro Tratado Mundial de Saúde Pública, que é a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, e identificar os principais artigos desse tratado e seu campo de aplicação. E lembrando o Brecht, essa cortina que nos oculta isto e aquilo, eu preciso arrancá-la. Essa cortina de fumaça, portanto, eu preciso também desnudá-la para conhecer a fundo os problemas relacionados com o tabaco. Mas o que é um tratado? O tratado é uma lei internacional que aborda temas que não conseguem ser resolvidos nos limites territoriais dos países que os assinam. Aqui à direita está Tênis, deusa grega dos julgamentos, da justiça na mitologia grega. Mas o que levou os países membros da Organização Mundial de Saúde a negociarem esse que é considerado o primeiro Tratado Mundial de Saúde Pública? Aqui nós temos uma imagem do Atlas do Tabaco, que está disponível na internet para vocês consultarem, mostrando um pouco como se dá a dinamização da indústria do tabaco, que é uma indústria internacionalizada, multinacionais, seja na plantação, seja na produção, na exportação de folha de tabaco e de tabaco já como produto industrializado. O mercado de trabalho, portanto, alcança todo mundo. E esse mercado de tabaco, ele tem no cigarro o seu carro-chefe, embora não seja o único derivado de tabaco produzido, e aqui nós podemos ver que há algumas grandes corporações, chamada Big Tobacco, controlam o tabaco no mundo, como a Philip Morris, que também tem a sua subsidiária aqui no Brasil, a British American Tobacco, que tem a Souza Cruz como subsidiária no Brasil, a Japan Tobacco International, Imperial Tobacco e China National Tobacco Corporation, que é uma das maiores do mundo. Nós estamos recomendando que vocês vejam depois A Verdade sobre o Tabaco, Quanto Vale uma Vida Humana, é um dos vídeos que está disponível para vocês durante esse módulo do curso. E nós podemos assim considerar que o tabaco foi o primeiro grande produto globalizado no mundo. Já durante a Guerra de Secessão Americana no século XIX, a Primeira Guerra Mundial, no século XX, quando o tabaco, na forma como nós conhecemos mais ele hoje, a forma industrializada, passou a alcançar todos os países, antes mesmo de usarmos esse termo do Consenso de Washington de 72, de globalização, o tabaco já era um produto global, já em suas diversas formas. Mas se o tabaco é um produto legal, comercializado, produzido, distribuído nos países, por que há um mercado nisso tão forte do tabaco? No caso do Brasil, perto de 28% do tabaco consumido aqui vem dos países do Mercosul ou produzido de forma ilícita também. Então, há uma grande preocupação, porque isso leva a tensões entre os mercados e entre os países, e por isso, de alguma forma, esse é um dos motivos também para assinar acordos que limitem o contrabando de tabaco, o mercado ilícito, isso motivou a negociação do tratado internacional, porque os países não eram capazes, por si só, de abordar a epidemia dentro de suas fronteiras. Temos aqui algumas imagens
tristes, né, de crianças, né, usando o tabaco. E nessa globalização houve várias estratégias de marketing, né, a ponto de se considerar que tem uma promoção quase que transfronteiriça de produtos do tabaco, atendendo a essa demanda da indústria de cada vez mais penetrar, adentrar os territórios, né, respeitando inclusive as tribos indígenas, os aborígenes da Austrália, enfim, alcançando todas as populações. O tabaco hoje é um produto consumido mundialmente, por todas as camadas sociais. E para isso foram preparadas ao longo do tempo várias estratégias muito bem estudadas de propaganda e marketing. Nós temos, no caso do Brasil, diversos tipos de publicidade que eram feitos aqui que não são mais, né? Desde a famosa frase, né, é preciso levar vantagem em tudo, né, durante a Copa do Mundo de 70, de um cigarro chamado Vila Rica, que o jogador Gerson, né, fez a publicidade. Mas essa propaganda atinge, esse é um dos objetivos principais, né, para atingir quem já fuma, né, para atingir o adulto, é para atingir crianças e adolescentes no mundo todo, que é quando começa a iniciação no tabaco. Pelo menos próximo de 15% das crianças começam antes dos 10 anos a experimentar o tabaco. Nós temos aqui alguns casos de extremo, né, como esse menino, né, na foto do meio, né, da Tailândia, né, que com 2 anos fumava um maço de cigarro. Então, assim, às vezes a alusão à marca de chocolate, por exemplo, né, que é bem característico desse tipo de indústria, né? Quer dizer, produzia-se um tipo de chocolate chamado batom, que era vendido em carteirinhas, imitando o cigarro, para preparar aquela criança também no futuro comer chocolate e passar a consumir cigarros. Chamava até cigarro de chocolate, como você vê na imagem no canto inferior direito. Outras consequências socioambientais, também já abordadas no módulo anterior, que envolvem, né, o uso do tabaco, como o trabalho infantil, que é um absurdo, que graça nesse tipo de agricultura, como queima de quase 500 mil acres de florestas, né, por causa da cura da folha do tabaco, problemas com contaminação de mananciais de água pelos agrotóxicos, por aí vai. Então a Convenção Quadro, que tem esse símbolo, né, do mundo, do cigarro cortado, né, no mundo, ela veio para proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências, desde no campo da saúde, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. Essa definição do seu artigo 3º, que é o seu objetivo. E o que é interessante é que esse tratado, a negociação final dele, foi presidida pelo Brasil. O Brasil teve, através da sua diplomacia, do pessoal da saúde, uma participação muito intensa na costura e na formulação e na aprovação desse tratado. Aqui nós temos os 2 exemplares disponíveis na internet também, e no curso vocês também têm disponível para acessar, já com a tradução, o texto oficial traduzido para o português e o texto original em inglês. Então, o que é a Convenção Quadro, conforme dissemos, é o primeiro tratado internacional de saúde pública que foi negociado sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde, né? Esse objetivo de proteger as gerações presentes e futuras dos efeitos do tabaco, da exposição também à fumaça do tabaco, é o norte desse tratado. E ele envolve desde programas abrangentes de controle do tabaco para redução do consumo, como oferecer alternativa para os fumicultores, como diversificação do cultivo, até mesmo a questão do controle sobre os preços, final do produto, do controle das fronteiras, né, da publicidade, a oferta de tratamento, etc. Então, pela primeira vez na história, os países
de baixo ingresso, médio ingresso e alto ingresso socioeconômico se uniram para desenvolver uma resposta coletiva para enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis, como vimos também no módulo anterior, cuja principal causa é o tabaco. Aqui está no lado direito a doutora Vera Luiza Costa Silva, atual secretária executiva do Alto Comissariado das Nações Unidas para o Controle do Tabaco, né, e uma página dessa área que faz toda a ponte com os demais países. A doutora Vera Luiza também participou ativamente da construção da Convenção Quadro, né, e nos representa muito bem nesse momento no principal cargo, né, do OMS relacionado ao tabaco. Após a aprovação do tratado em 2003, o tratado precisou de ter uma certa quantidade de países que ratificassem em seus congressos o tratado para entrar em vigor. Entrou em vigor em fevereiro de 2005, portanto já temos 11 anos que o tratado está em vigor, e a cada 2 anos um dos seus artigos é debatido exaustivamente no que é chamado Conferência das Partes da Convenção Quadro. Atualmente o tratado tem 180 países que foram signatários do protocolo inicial e que depois ratificaram, né, através dos seus congressos, né, nacionais, e criaram uma lei para aplicação nos seus respectivos países, né? Então, assim, as várias rodadas de implementação da Convenção Quadro estão aqui mostradas nessa imagem da OMS. E a cronologia da aprovação vai desde 94 até 2003, portanto, um período de 10 anos, quando esse tema foi suscitado através de uma Conferência Mundial em Tabaco e Saúde, que aprovou a resolução da proposta da Convenção Quadro. Essas conferências acontecem a cada 4 anos e elas dão como o norte nas questões de tabaco e saúde, nesse campo específico da questão do controle do tabaco, portanto, remete além da saúde. E a partir de 2003, então, nós tivemos o texto final do tratado. Depois, em maio, foi adotada, né, a Convenção Quadro, os países signatários, né, fizeram a sua adesão ao tratado e depois ratificaram, né, e entrou em vigor, portanto, em fevereiro de 2005. Mas vamos dar uma passada rápida nos principais artigos da Convenção Quadro. O artigo 5.3 é um dos mais importantes, né, que diz respeito à proteção que os países signatários, né, que referendaram esse tratado têm que ter em relação à defesa das políticas de saúde pública, dos interesses da indústria do tabaco e de seus assemelhados. O artigo 6 incentiva medidas fiscais em relação ao preço do tabaco e aos impostos cobrados pelo tabaco. E isso é muito importante, porque quanto mais barato o tabaco, mais difícil é o controle, principalmente que o tabaco está caminhando nas próximas décadas para se tornar uma doença dos países de baixo ingresso socioeconômico, das pessoas com menor escolaridade e com menos renda. O artigo 8 é um dos mais importantes, ele trata da questão dos ambientes 100% livre do fumo. O artigo 9, ele trata das emissões e conteúdos dos produtos do tabaco. Aqui no Brasil, a nossa Agência de Vigilância Sanitária desempenha esse papel de fazer esse controle dos produtos do tabaco, para que eles sejam regularmente testados e medidos dos seus teores de nicotina, alcatrão e monóxido de carbono. Além disso, as partes também devem proibir ou restringir ingredientes que podem ser utilizados para aumentar a palatabilidade dos produtos do tabaco, como certos corantes, aditivos, flavorizantes, que podem criar a impressão até de que eles proporcionariam um benefício para a saúde. Aqui estamos vendo a imagem da menta, né,
que foi um dos primeiros que foi adotado pela indústria do tabaco. Já o artigo 11º diz respeito às embalagens e rótulos, que vão desde ter advertências que possam sensibilizar aqueles que ainda estão experimentando o tabaco para que não se tornem consumidores, para que não se tornem dependentes, a primeira experimentação, e também para desestimular aqueles que já se tornaram dependentes e que buscam ajuda para parar de fumar. Essa série que nós estamos mostrando aqui no campo direito são a terceira série de imagens de advertências, né, bastante impacto, bastante aversivas, que foram usadas a partir de 2009 aqui no Brasil. Além disso, nós vamos ter a partir de junho agora também a advertência no terço, com imagem no terço da frente do tabaco, e se discute no Senado Federal os chamados maços genéricos, né, ou maços que são padronizados de forma a não publicizarem a marca do tabaco, a marca específica do tabaco, que está sendo adotado nesse momento na Austrália. O artigo 12º e 13º diz respeito à educação, à comunicação, treinamento e medidas para a conscientização da população. Essa foi uma das publicidades mais interessantes do Ministério da Saúde, e tem gente que diz que cigarro não é droga, mostrando, fazendo a alusão a diversos produtos de uso doméstico que têm componentes que existem no tabaco, como acetona, creolina, naftalina, amônia, formol, etc. O artigo 13 exige que as partes, de acordo com as suas constituições, proíbam toda forma de publicidade, promoção e patrocínio do produto do tabaco. Aqui no Brasil, antes mesmo da Convenção Quadro entrar em vigor, já no ano 2000, nós tivemos a proibição total de publicidade de tabaco nos meios de comunicação. Exceção que foi aberta apenas para uma corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Bom, os principais artigos da Convenção Quadro é o 14º, um dos objetivos desse curso, ou seja, que os países membros desse tratado promovam a cessação do tabaco e o tratamento adequado à dependência à nicotina. E é interessante, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a oferecer o tratamento gratuito na rede pública de saúde. Desde 2002 começamos a oferecer gradativamente o programa em centros de referência, até a partir de 2013 o programa está em toda a linha do cuidado da saúde, alcançando inclusive a saúde da família. Além disso, nós temos um número chamado Disque Saúde, para pare de fumar, para receber orientação, por exemplo, como tem um kit Lyme nos Estados Unidos. E, no momento, o Brasil já alcança perto de 5 a 8% dos fumantes que chegam até essas unidades. Ainda é pouco, mas com um engajamento cada vez maior dos municípios e a capacitação de profissionais de saúde pelo SUS e como esse também pela universidade, nós vamos ter mais e mais profissionais atuando nessa demanda importante que é tratar quem se tornou dependente e que precisa de ajuda para parar de fumar. Bom, lá nós vimos a questão da redução do consumo, agora vamos ver sobre a redução da oferta. Tá? Em relação à redução da oferta, o artigo 15º ele prevê medidas para eliminar o comércio ilícito de produto de tabaco, foi o tema que foi do Dia Mundial Sem Tabaco 2015, que iniciamos essa exposição, incluindo contrabando, fabricação ilícita e falsificação. Aqui nós temos algumas imagens bastante impactantes de contrabando de cigarros apreendidos, vindo principalmente da região do Mercosul, e que é ainda um problema bastante sério no nosso país. Responde perto de 28% do cigarro que circula aqui no Brasil. Conforme eu disse, o Dia Mundial Sem Tabaco 2015 teve esse tema, o protocolo para assinatura de um protocolo entre os países. O Brasil ainda não
não ratificou esse protocolo, né, no Congresso, mas esperamos que também ratifique, né, principalmente com os países do Mercosul, onde esse problema é mais flagrante. O outro artigo importante da redução da oferta é que as partes proíbam a venda de produtos de tabaco para e por menores de idade. Menores de 18 anos não podem comprar tabaco e também não podem comercializar tabaco, além de proibir toda e qualquer fabricação de brinquedos ou doces que possam lembrar às crianças a imagem do tabaco. E também proibir a distribuição gratuita de produtos a título promocional, né, seja individualmente ou em pequenos pacotes, como tem nos chegado notícias de eventos no meio universitário que vão jovens da indústria entregar pequenas carteiras com 5 cigarros ou um pouquinho mais para jovens que estão participando de atividades. Por isso tem essa campanha Limite Tabaco também, que é também para atuar em cima dos sabores e das embalagens coloridas. Os artigos 17º e 18º dizem respeito à diversificação das lavouras da monocultura do tabaco para progredirem para a produção de bens de consumo essenciais e não o tabaco, que é uma coisa que provoca tanta destruição e morte no mundo. Tá? Então o Brasil também tem sido uma referência nessa área. Nós temos já bastante programas de diversificação do cultivo. Muitas famílias estão migrando do tabaco para produzir uva, para produzir milho, né, para produzir outros tipos de agricultura, até uma agricultura familiar mais diversificada, frutas, etc. Bom, para terminar, então, nós gostaríamos de reafirmar a importância de que a Convenção Quadro é um compromisso não só dos países, dos estados que a assinaram, como um marco regulatório para combater os efeitos da pandemia do tabagismo, mas também é um compromisso dos profissionais de saúde conhecê-la e atuarem no que estiver ao seu alcance, né, na defesa das políticas, né, não só da oferta de tratamento, mas das campanhas, né, da educação de saúde, enfim. As prescrições foram formuladas com base em estratégias eficazes e são sustentadas por sólidas evidências científicas. E essa implementação dos artigos é regulamentada pela Conferência das Partes, que ocorre a cada 2 anos. Obrigado pela assistência, lembrando uma frase importante de um jurista, filósofo da Montesquieu, que uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei porque é justa. É o caso da Convenção Quadro para o controle do tabagismo. Obrigado.